O seu Bertolino falou aquela frase com um copo de cerveja na mão, olhando para o churrasqueiro, sem nenhuma malícia. Assim, de passagem, como quem comenta o tempo. O Sandro tá indo bem, hein? Aquela clínica dele virou coisa séria. Rodrigo ouviu as palavras entrarem pelo ouvido uma por uma. Sentiu cada sílaba pousar num lugar diferente dentro do peito. Mas o rosto não mudou. O rosto sorriu. A boca respondeu alguma coisa do tipo, o Sandro sempre teve cabeça para negócio. A voz saiu normal. As palavras saíram no lugar certo. Por dentro, parou tudo. Clínica. O Sandro tinha uma clínica. Rodrigo olhou para o copo que segurava. Refrigerante, porque domingo de tarde ainda era dia de semana para ele que entrava de plantão às 22 horas, e tentou organizar o que tinha acabado de ouvir. Sim! Tentou encaixar aquilo numa versão do Sandro que ele conhecia. Não conseguiu. O Sandro que ele conhecia tinha deixado a empresa afundando 3 anos atrás. O Sandro que ele conhecia havia dito, com a voz trêmula e os olhos vermelhos, que não tinha como ajudar a pagar o que ficou, que estava no limite, que mal conseguia se sustentar, que sentia muito, Rodrigo, que sentia muito mesmo, mas que não tinha o que fazer. Rodrigo tinha acreditado. Tinha engolido seco, tinha assinado os papéis, tinha assumido sozinho as dívidas que eram dos dois. Tinha passado 2 anos acordando de madrugada para trabalhar o turno noturno no hospital e ainda administrar o que sobrou do rombo. Tinha tirado o filho de uma escolinha particular para pagar fornecedor. Tinha pedido emprestado para a mãe sem conseguir olhar nos olhos dela. Tudo isso enquanto o Sandro montava uma clínica. O barulho do churrasco continuava ao redor. Crianças correndo, a irmã rindo alto de alguma coisa. A mãe chamando alguém para ajudar com a salada. Rodrigo ficou parado com o copo na mão, olhando para nada, e sentiu que o chão tinha mudado de consistência embaixo dos seus pés. O Rodrigo que estava parado no churrasco da mãe, segurando aquele copo de refrigerante com a mão que tinha parado de tremer, não era um homem que costumava olhar para trás. Não por força de caráter, por necessidade. Quando você tem um filho de 7 anos que espera você no fim de semana, quando você tem um turno que começa às 22 horas e uma mãe idosa que precisa que você chegue em casa antes de sair, você não tem tempo de ficar olhando para o que passou. Você olha para frente porque para trás só tem peso demais e perna de menos. Rodrigo tinha 41 anos e havia aprendido isso do jeito mais lento possível. Mas a separação de Débora havia acontecido 3 anos atrás, num fevereiro que ele ainda conseguia sentir quando o ar esfriava de um jeito específico. Como tem sido uma separação barulhenta. Não havia briga, não havia traição, não havia o tipo de cena que você consegue colocar numa frase e explicar para alguém. Havia sido silêncio. Silêncio acumulado durante 7 anos, que um dia deixou de ser silêncio de paz e virou silêncio de ausência. Os dois estavam na mesma casa, na mesma cama, na mesma mesa de jantar e não conseguiam mais se alcançar. Como 2 quartos num apartamento com a porta fechada. Ela tinha pedido que conversassem. Ele tinha concordado que sim, tinham que conversar. Mas toda vez que chegava a hora de conversar, Rodrigo não encontrava as palavras. Não porque não as tivesse, porque não sabia como entregá-las sem ficar exposto. Toda a vida havia aprendido que o que você sente fica dentro, que mostrar fragilidade é dar arma para quem vai usar contra você, que homem que pede o que precisa parece que está pedindo desculpa por existir. Débora não era assim. Débora queria as palavras, e ele nunca soube como dá-las. Quando ela foi embora, Rodrigo ficou olhando para o apartamento vazio com a certeza estranha de que aquilo era culpa dele, mas sem saber onde exatamente havia errado. Era como ser reprovado numa prova que você não sabia que estava fazendo. O Mateus tinha ficado com ela durante a semana e com ele nos fins de semana. 7 anos agora, olhos iguais aos da mãe, uma concentração quando montava pecinhas de encaixar que Rodrigo reconhecia como sendo sua. Nos fins de semana que passavam juntos, Rodrigo descobria com espanto que sabia como ser pai muito melhor do que havia sabido ser marido. Com o filho, as palavras saíam. O silêncio era confortável, não era armado. Mas a semana inteira era longa. E às vezes, tarde da noite,
Antes de sair para o plantão, Rodrigo pegava o celular e gravava uma mensagem de voz para o Mateus. Eram mensagens simples. Contava o que tinha feito naquele dia. Mencionava alguma coisa engraçada que tinha visto no hospital. Às vezes só dizia que estava pensando nele e que amanhã iam ao parque. Às vezes gravava, ouvia, apagava. Se gravava de novo. Dessa vez mandava. Era o jeito que havia encontrado de estar presente mesmo quando não estava. Era imperfeito. Era o que ele tinha. A amizade com Sandro vinha de antes de tudo isso. Tinha 22 anos de história. Começava no mesmo bairro de infância. Passava por escola, por time de futebol de várzea, por 2 décadas de almoço toda semana num boteco que não existia mais. Eram o tipo de amigos que não precisavam marcar, simplesmente apareciam. Quando Sandro propôs a empresa, 4 anos atrás, fez com a empolgação de quem tinha pesquisado cada detalhe. Equipamentos hospitalares. Fornecimento para clínicas pequenas, consultórios, unidades de saúde de bairro. Rodrigo conhecia o setor pelo trabalho no hospital, sabia reconhecer equipamento bom de equipamento que ia dar problema em 6 meses. Essa combinação fazia sentido. A confiança fazia sentido. 22 anos de amizade faziam sentido. Rodrigo tinha colocado R$ 83 mil de economia própria. Dinheiro guardado em 10 anos de turno noturno, de hora extra, de férias não tiradas. Sandro tinha entrado com o restante, ou pelo menos era o que haviam combinado. A sociedade era 50-50. A empresa durou pouco menos de 2 anos. No começo, os problemas pareceram normais: atraso de fornecedor, cliente que não pagou, contrato que não renovou. Rodrigo via os números com preocupação, mas confiava na análise do Sandro. Sandro era quem cuidava do financeiro. Sandro era quem sabia de planilha, de fluxo de caixa, de negociação com banco. Rodrigo cuidava da parte técnica, do relacionamento com os clientes hospitalares, de garantir que o equipamento entregue era o que havia sido prometido. Quando a empresa fechou, o buraco era de quase R$ 200 mil. Fornecedores não pagos, financiamento bancário em atraso, funcionário com rescisão pendente. Sandro apareceu com o rosto de quem havia perdido tudo e disse que não tinha como ajudar. Que estava zerado. Que a vida tinha virado. Que Rodrigo era o que estava formalmente no contrato como responsável principal por algumas das dívidas, e que sentia muito, mas que não havia o que fazer da parte dele. Rodrigo tinha acreditado porque conhecia aquele rosto. Conhecia aquela voz. 22 anos de amizade não deixam você desconfiar da voz que você conhece de cor. Tinha assumido as dívidas. Tinha reorganizado a vida. A tinha ido em frente porque não havia outra direção. E ali estava ele, num domingo de tarde no churrasco da mãe, com um copo de refrigerante na mão, ouvindo de passagem que o Sandro tinha uma clínica. Uma clínica que havia virado coisa séria. Rodrigo olhou para o copo, olhou para o churrasqueiro, olhou para o seu Bertolino que já estava comentando outra coisa, completamente alheio ao que tinha acabado de fazer. Sentiu algo se mexer lá dentro, não raiva ainda. Algo anterior à raiva. A sensação de que uma peça que você achava ter perdido estava no lugar que você menos esperava. E que encontrá-la mudava o formato de tudo ao redor. Rodrigo saiu do churrasco da mãe com a hora certa, o agradecimento correto, o abraço de despedida no tempo esperado. Fez tudo o que um filho que vai trabalhar à noite faz quando sai cedo de uma reunião de família. Beijou a mãe na testa, prometeu ligar no dia seguinte. Acenou para o seu Bertolino, que já estava na 3ª cerveja e não havia percebido absolutamente nada. No ônibus de volta, ficou com os fones no ouvido sem música nenhuma. A tela do celular apagada no colo. Clínica. Tentou lembrar de alguma conversa onde o Sandro tivesse mencionado isso. Uma ideia. Um projeto. Uma frase jogada por alto num almoço, num fim de semana, numa daquelas mensagens de grupo que você abre e fecha sem ler direito. Não encontrou nada. Não havia nada para encontrar. Chegou em casa às 18 horas, cumprimentou a mãe que estava assistindo televisão na sala, disse que ia descansar um pouco antes do plantão, fechou a porta do quarto. Não deitou. Ficou sentado na beira da cama com o celular na mão e digitou o nome. Sandro Moreira.
Primeiro o Google, que devolveu alguns resultados genéricos, nada que ele não já soubesse. Depois o Facebook, que mostrou um perfil com poucas atualizações e foto antiga. Por último o LinkedIn, que Rodrigo raramente usava e que demorou um segundo para carregar. O perfil estava lá. Sandro Moreira, diretor clínico, Clínica Reabilis, Reabilitação e Fisioterapia. CIE. O cargo havia sido atualizado 3 anos atrás. A foto era recente, Sandro de camisa social, sorrindo, com o ar de quem está num lugar que reconhece como seu. Rodrigo ficou olhando para a foto por mais tempo do que precisava. 3 anos atrás. A empresa dos dois havia fechado 3 anos e 2 meses atrás. A conta era simples demais para ser coincidência. Procurou o endereço da clínica. Estava na descrição do perfil. Uma avenida no bairro de Taquara, o nome do bairro evocando em Rodrigo a imagem de uma região que ele cruzava sempre que pegava o ônibus para o turno noturno. Estava a 40 minutos da sua casa. Tinha passado em frente a esse lugar sem saber que era do Sandro. Ficou acordado até meia-noite calculando. Não com papel, não com planilha. Na cabeça, como aprender a fazer nos anos em que cada real precisava de endereço certo antes de sair da carteira. Se a clínica estava registrada no LinkedIn com 3 anos de existência, e se o LinkedIn costumava mostrar a data de início do cargo, então a Reabilis havia aberto, enquanto a empresa dos dois ainda existia. Cissis ainda eram sócios. Sandro ainda estava no escritório toda segunda, quarta e sexta. Pá ainda assinava os cheques. Ainda dizia que o problema era o mercado, que o problema era o fornecedor, que o problema era a conjuntura. E, ao mesmo tempo, estava abrindo outra empresa. Rodrigo foi para o plantão naquela noite com essa conta rodando na cabeça entre cada leito, cada checagem de soro, cada assinatura de prontuário. Não perdeu concentração. Era experiente demais para isso. Mas carregou aquilo do jeito que se carrega uma pedra dentro do sapato. Todo passo lembrando que ela está lá. No dia seguinte, que era seu primeiro dia de folga na semana, acordou às 8 da manhã com um nome na cabeça. Celso. Celso Abreu havia sido o único funcionário que os dois tinham contratado quando a empresa ainda ia bem. Rapaz de 20 e poucos anos, responsável por logística e controle de estoque. Havia ficado com rescisão pendente quando tudo fechou. Rodrigo havia conseguido pagar metade da rescisão do próprio bolso meses depois, pedindo desculpa, sentindo vergonha de algo que não havia criado mas que havia assumido. Celso havia aceitado sem reclamar. Tinha mandado uma mensagem de agradecimento. Tinham se perdido depois disso. Rodrigo passou 20 minutos encontrando contato no histórico de mensagens do WhatsApp. Escreveu: Celso, aqui é o Rodrigo, tô tentando fechar umas contas antigas, você tem uns minutos para conversar? A resposta veio em 40 minutos. Oi, Rodrigo! Tô trabalhando, mas posso falar mais tarde. Que horas bom para você? Combinaram às 6 da tarde. Enquanto esperava, Rodrigo pegou o ônibus e foi até o bairro de Taquara. Não havia planejado muito o que ia fazer. Havia pensado, vagamente, que precisava ver com os próprios olhos. A clínica Reabilis estava numa esquina de avenida movimentada. Fachada nova, letreiro de LED, placa com lista de serviços. Fisioterapia, reabilitação neurológica, terapia ocupacional. Uma recepção visível pela porta de vidro, 2 mulheres de jaleco branco, cadeiras na sala de espera, o tipo de estrutura que custa dinheiro para montar e custa mais dinheiro para manter. Rodrigo entrou. Disse para a recepcionista que estava procurando informações sobre fisioterapia pós-operatória que um amigo havia indicado à clínica. A recepcionista foi simpática, explicou os planos, mencionou os valores. Rodrigo fez perguntas genéricas, do tipo que qualquer pessoa faria. No meio da conversa, perguntou se podia falar com o responsável técnico para entender melhor o método de tratamento. A recepcionista disse que o Dr. Sandro estava em atendimento, mas que podia deixar o contato e alguém retornaria. O Dr. Sandro. Rodrigo agradeceu, disse que voltaria outro dia, saiu. Na calçada, ficou parado por um segundo sentindo o sol da tarde no rosto. Ao redor, a avenida seguia seu barulho normal. Ônibus, buzina, o cheiro de churrasquinho num carrinho de rua. Ele havia precisado ver.
Agora tinha visto. A clínica existia. Sandro estava lá dentro. A história que Sandro havia contado sobre estar zerado, sobre não ter mais nada, sobre não poder ajudar. Era uma história. Às 6 da tarde, Rodrigo estava sentado na varanda do apartamento quando o celular tocou. Era Celso. A conversa começou de forma suave. Celso perguntou como ele estava, disse que havia conseguido emprego numa distribuidora, que as coisas tinham melhorado. Rodrigo respondeu de forma objetiva. Depois foi direto. Celso, eu preciso te perguntar uma coisa, e eu precisava que você fosse honesto comigo. Você se lembra se, nos últimos meses antes da empresa fechar, o Sandro pediu para você não comentar alguma coisa comigo? Houve uma pausa. Não longa, mas o tipo de pausa que já é uma resposta. Rodrigo, a voz de Celso desceu um tom. Eu fiquei com isso na cabeça esses anos todos, juro que fiquei. Ele me pediu, foi umas 2 vezes acho. Disse que havia algumas movimentações financeiras que você ia entender depois, quando as coisas se arranjassem. Que era para eu não comentar porque você ficava ansioso com o número e ele não queria te preocupar sem motivo. Rodrigo não disse nada. Eu achei estranho, mas ele era o sócio dele, eu era funcionário, eu não tinha como, eu devia ter falado, Rodrigo. Fica na minha cabeça até hoje. Quanto tempo antes de fechar? Umas 8 ou 9 semanas, por aí. 8 ou 9 semanas. Enquanto Sandro pedia a um funcionário de 20 e poucos anos para não comentar certas movimentações financeiras com o sócio, a empresa ainda abria toda manhã, ainda atendia cliente, ainda tinha o nome dos dois na porta. Rodrigo agradeceu a Celso, disse que não havia nada para perdoar, que tinha sido uma situação difícil para todo mundo. Desligou, tentou ligar para o Sandro. 3 toques. Caixa postal. Mandou mensagem. Sandro, preciso conversar com você. Pode ser essa semana? A mensagem foi entregue. Ficou com um visto azul por nenhum segundo. O tipo de mensagem que fica lida rapidamente e ignorada deliberadamente. Nenhuma resposta veio naquela noite. Rodrigo ficou na varanda depois da meia-noite, olhando para o prédio da frente com as janelas apagadas e foi ordenando os pedaços que tinha. A clínica aberta enquanto eram sócios. O funcionário orientado a silenciar. O rosto de quem havia perdido tudo reproduzido com perfeição diante de um homem que havia acreditado porque 22 anos de amizade não te ensinam a desconfiar de um rosto que você conhece de cor. A falência não havia sido má sorte. Havia sido um plano, e Rodrigo havia pagado por ele sozinho durante 3 anos, achando que estava pagando o preço do azar. Olhou para o celular. Pensou em gravar uma mensagem para o Mateus, como fazia toda noite antes do plantão. Mas naquela noite as palavras não vinham. Fechou o aplicativo. Ficou com o telefone virado para baixo no colo. Lá embaixo, a rua estava quieta. Em algum lugar da cidade, Sandro dormia, ou não dormia, com a mensagem lida e sem resposta. Rodrigo ficou acordado mais 1 hora, não por agitação. Por clareza. Às vezes entender o tamanho do que aconteceu com você é mais pesado do que quando você ainda achava que tinha sido só azar. Rodrigo foi até a clínica numa quarta-feira de manhã, sem avisar, sem mandar mensagem antes. Havia pensado em marcar hora. Havia pensado em escrever um texto longo explicando o que sabia e o que precisava entender. Havia pensado em pedir a alguém de confiança que fosse junto. No fim, acordou às 7 da manhã, tomou café em pé na cozinha, disse à mãe que tinha um compromisso, e foi embora sem mais explicação. A mãe não perguntou. Nunca perguntava, e ele nunca havia decidido se isso era respeito ou indiferença aprendida. O ônibus levou 43 minutos até o bairro de Taquara. Rodrigo ficou de pé durante todo o trajeto, com uma mão no corrimão e os olhos na janela, vendo a cidade mudar de textura conforme se afastava de casa. Não havia nervosismo, exatamente. Havia algo mais parecido com uma resolução, a sensação de que estava indo num sentido que deveria ter ido antes e que cada semana que havia adiado era uma semana que ele havia carregado sozinho sem precisar. A fachada da Reabilis na quarta de manhã estava como havia estado na semana anterior. Limpa, funcional,
com a porta de vidro aberta e uma cadeira nova na calçada onde devia sentar algum paciente esperando o transporte. Rodrigo entrou sem hesitar. A recepcionista que o atendeu desta vez era diferente da outra. Mais jovem, cabelo preso, olhos que avaliaram rápido e decidiram que ele parecia situação resolvível. Rodrigo disse o nome dele. Disse que era amigo do Sandro Moreira e que precisava falar com ele pessoalmente. Disse que não era sobre tratamento. Por-se com um tom que não era ameaçador nem suplicante. Era o tom de quem está certo de que vai esperar o tempo que for preciso. A moça desapareceu por uma porta lateral. Voltou 2 minutos depois com um sorriso profissional que escondia algum grau de desconforto. Pá! Disse que o Dr. Sandro ia atendê-lo na salinha dos fundos, que era só seguir o corredor à direita. Rodrigo seguiu. Sandro estava de pé quando ele entrou. Camisa social escura, a mesma barba curta que sempre havia tido, uns 5 quilos a mais desde a última vez que Rodrigo o havia visto, e a última vez já fazia 2 anos. Estava com os braços levemente afastados do corpo, como alguém que se preparou para um impacto, mas ainda esperava escolher como recebê-lo. Rodrigo. A voz veio calma. Quase normal. Rodrigo, ele repetiu, como se confirmar o nome fosse uma maneira de ganhar tempo. Rodrigo entrou, fechou a porta atrás de si sem virar, ficou de pé a 2 metros do antigo sócio. A salinha dos fundos tinha uma mesa, 3 cadeiras, uma prateleira com manuais e binders de cor. Era uma sala de reunião pequena. Neutra. Do tipo que não pertence a ninguém. Você abriu a clínica enquanto a gente ainda era sócios, Rodrigo disse. Não foi pergunta. Sandro respirou fundo. Puxou uma cadeira e sentou, como se o gesto de sentar fosse uma estratégia. Cruzou as mãos em cima da mesa. É mais complicado do que parece. Explica para mim então, porque da minha janela tá parecendo bastante simples. Sandro olhou para o lado. Olhou para a mesa. Levantou os olhos. Eu tava com uma dívida de jogo que eu não te contei porque sabia que você ia me julgar. Fui acumulando. Os caras que eu devia começaram a pressionar de um jeito que eu não conseguia ignorar. Eu precisava de dinheiro que eu não tinha. Rodrigo esperou. Então eu usei recursos da empresa, como um empréstimo. A ideia era devolver quando as coisas se acertassem. Quanto? Sandro abriu a boca, fechou, abriu de novo. 112 mil. O número ficou no ar da sala como um objeto físico. Rodrigo olhou para ele como se precisasse medir o tamanho antes de decidir o que fazer. 112 mil reais, ao longo de 2 anos, enquanto os dois tinham empresa. Enquanto Rodrigo cuidava de cliente, garantia entrega, construía o relacionamento com o hospital que havia custado meses de esforço. Enquanto Sandro assinava cheque, sentava em reunião, almoçava toda semana no mesmo boteco e pedia o mesmo prato. Você falou que era para ser devolvido? Rodrigo disse finalmente. Mas quando a empresa fechou você disse que estava zerado. Que não podia ajudar. Que sentia muito. Eu estava zerado. O dinheiro que eu tinha tirado já tinha ido para pagar a dívida. Não estava comigo mais. Mas estava pago para você. O problema de jogo era seu. A dívida era sua. E o dinheiro que você usou para resolver era nosso. Sandro não respondeu. Rodrigo sentiu algo queimar devagar, do tipo de coisa que não faz barulho quando começa. Continuou com a voz no mesmo tom. Você tinha planilha. Celso me contou que você pediu para ele não comentar certas movimentações comigo. Isso não é empréstimo de desespero, Sandro. Isso é planejado. Pela primeira vez, a postura do outro mudou. Os ombros desceram meio centímetro. A mandíbula apertou. Pá! Eu estava desesperado, ele disse. E a voz tinha alguma coisa verdadeira ali, não o suficiente para mudar o que havia feito, mas verdadeira. Você não faz ideia do tipo de pressão que eu estava sofrendo. Eu não dormia. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu fico sabendo. Rodrigo deixou a frase assentar. Porque eu também não dormi, durante 2 anos depois que tudo fechou. Eu não dormia porque estava fazendo turno noturno para pagar dívida que era nossa e que eu assumi sozinho. Porque você olhou para minha cara e disse que não tinha como ajudar. E eu acreditei.
porque 22 anos de amizade não me ensinaram a desconfiar de você. Sandro fechou os olhos por um segundo. No dia em que a gente assinou a dissolução, Rodrigo continuou. Você sabia exatamente o que tinha feito. Não foi um homem desesperado que ficou sem escolha. Foi um homem que havia planejado, que havia escondido, que havia pedido ao funcionário que ficasse quieto, e que ficou sentado do outro lado da mesa me vendo assinar aquilo sabendo que eu estava assumindo o prejuízo do que você tinha feito. A frase ficou no silêncio. Sandro não negou. Esse foi o momento em que Rodrigo entendeu que não havia nada mais a esperar. Não havia explicação que consertasse o formato daquilo. Não havia palavra que devolvesse os 2 anos. Não havia versão da história onde 22 anos de amizade fizessem aquilo fazer sentido, porque a amizade não havia impedido. A amizade havia sido a ferramenta. Era a confiança que havia tornado o plano possível. O silêncio entre os dois durou mais do que 1 minuto. Menos do que uma vida. Rodrigo olhou para Sandro sentado naquela cadeira com os ombros abaixados e o rosto de quem havia esperado esse momento e havia achado que estava preparado e havia descoberto que não estava. Não havia nada a dizer que valesse o esforço de dizer. Rodrigo virou, abriu a porta da salinha, caminhou pelo corredor, passou pela recepção sem olhar para a moça, empurrou a porta de vidro e saiu. Na calçada, o sol batia de frente. A avenida estava no meio do seu barulho de manhã, ônibus, mototáxi, lataria de ferro de uma obra que não parava. O mundo seguia sem ter percebido nada. Sem ter percebido nada. Rodrigo andou até o poste na esquina e parou. Encostou as costas no metal. Ficou olhando para a rua sem ver nada específico. As mãos tremendo. Não muito. O tipo de tremor pequeno que acontece quando o corpo libera alguma coisa que carregou tempo demais. Olhos marejados, não de choro ainda, mas daquele ponto anterior ao choro onde o corpo ainda está decidindo. Ficou assim por alguns minutos. Deixou o barulho da avenida existir ao redor sem tentar processá-lo. Depois pegou o celular. O gesto foi automático, era o gesto que fazia quando precisava falar com alguém. O dedo foi para o contato da Débora antes que a cabeça avisasse que não era mais para ela que ele ligava nessas horas. Parou no meio do gesto. Ficou olhando para o nome na tela. Havia um tempo em que ela era a pessoa. Havia um tempo em que ele chegaria nessa esquina, nessa situação, com esse tipo de peso, e a primeira coisa que faria seria ouvir a voz dela. Mas ele nunca havia sabido como entregar as palavras. E então um dia não havia mais ela para entregar. Saiu da lista de contatos. Ficou com o celular na mão. Pensou no Mateus. 7 anos, olhos iguais aos da mãe, aquela concentração séria quando montava as pecinhas de encaixar. Esperando o fim de semana. Esperando o pai que aparecia toda sexta à tarde com o carro pequeno e a agenda vazia, pronto para 2 dias de presença que tentava ser boa o suficiente para compensar os 5 que não eram presença nenhuma. Rodrigo abaixou o celular. Respirou uma vez. 2, 112 mil reais. 2 anos de turno noturno. Um filho tirado de escolinha. Uma mãe olhada nos olhos com vergonha. E do outro lado, uma clínica de fachada nova, um cargo no LinkedIn. Um homem de camisa social sentado numa cadeira esperando que a conta um dia chegasse. A conta havia chegado. Tinha demorado, mas havia chegado. Rodrigo guardou o celular no bolso e começou a andar em direção ao ponto de ônibus. Na semana seguinte ao confronto, Rodrigo procurou um advogado. Não havia planejado muito. Havia pedido indicação a um colega de plantão, um homem de 40 e tantos anos que havia passado por uma separação complicada e que conhecia alguém especializado em direito societário. Rodrigo anotou o nome num papel, marcou horário por telefone, foi de metrô numa terça de manhã com os documentos que ainda guardava da dissolução da empresa numa pasta plástica comprada no dia anterior. O advogado chamava Fábio. Sala pequena num prédio antigo do centro, diplomas na parede, o cheiro específico de escritório que usa ar-condicionado velho. Fábio ouviu tudo sem interromper. Fez 3 perguntas no fim. Pediu para ver os documentos. Passou 20 minutos analisando. Depois disse que havia base. Não garantia de vitória, nunca era garantia. Se para, nunca era garantia.
mas havia documentação suficiente para demonstrar que o desvio havia existido, que havia precedido o fechamento, que o prejuízo havia recaído de forma desproporcional sobre um dos sócios. O testemunho de Celso ajudaria. Os registros do LinkedIn estabeleciam cronologia. Havia caminho. Rodrigo ouviu. Assentiu. Perguntou o valor dos honorários. Era um valor que ele não tinha imediato. Mas era um valor que ele conseguia organizar em parcelas dentro de 2 meses se ajustasse algumas coisas. Havia feito contas piores. Saiu do escritório com um contrato assinado e a pasta plástica debaixo do braço. Na calçada, parou por um segundo. Não por alívio exatamente. Era uma sensação diferente. A sensação de que havia transformado aquilo que era um peso passivo, uma coisa que havia acontecido com ele, em alguma coisa que ele estava fazendo. A injustiça ainda estava lá. Mas agora tinha endereço no papel. Aquela quinta de tarde, a mãe estava na cozinha fritando peixe quando ele chegou do turno. O cheiro tomava o apartamento inteiro. Rodrigo deixou a bolsa no quarto, lavou as mãos, foi sentar na cadeira da cozinha que sempre havia sido a cadeira dele, desde criança, a que ficava de frente para a janela. A mãe perguntou se ele queria arroz. Ele disse que sim. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio que não precisa de desculpa. Depois ela perguntou, sem virar do fogão, como ele estava. A pergunta era o tipo de pergunta que ela raramente fazia. Não por frieza. Por um código antigo que os dois haviam construído juntos sem perceber, onde perguntar demais era sinônimo de invadir, e onde não perguntar era uma forma de respeitar. Rodrigo ficou olhando para o quintal pela janela. Uma árvore pequena que a mãe havia plantado há uns 10 anos e que havia crescido mais do que ela planejava. Mal, ele disse. A mãe virou. Ficou olhando para ele com a colher na mão. Faz 3 anos que tô mal e nunca soube como dizer isso em voz alta. Ela desligou o fogão. Puxou a cadeira do lado. Sentou. Não disse nada por um segundo. Depois disse, eu sabia que aquilo tinha pesado mais do que você deixava parecer. A voz estava calma. Não era surpresa, era reconhecimento. O tipo de coisa que uma mãe sabe antes de a pessoa ter coragem de confirmar. Rodrigo contou. Não tudo de uma vez. Em pedaços, como conseguia. O desvio, a clínica, Celso, a conversa na salinha dos fundos. O advogado. A pasta plástica. O peso de ter acreditado porque não havia aprendido a desconfiar de alguém que ele conhecia de cor. A mãe ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela colocou a mão em cima da mão dele na mesa. Não disse que ia ficar tudo bem. Não prometeu que a justiça viria. Ficou com a mão lá, que era o suficiente. E isso era o suficiente, descobriu Rodrigo. Pela primeira vez em anos, pedir que alguém ficasse havia produzido alguém que ficou. No sábado seguinte, pegou Mateus às 4 da tarde como de costume. O menino desceu as escadas do prédio da mãe já com o casaco aberto, apressado do jeito que as crianças de 7 anos são sempre apressadas. Como se cada segundo de espera fosse uma eternidade desperdiçada. Foram ao parque. O mesmo parque de sempre, com o mesmo lago de patos e o mesmo vendedor de algodão doce que Mateus nunca conseguia passar sem olhar. Rodrigo ficou sentado num banco enquanto o menino corria em volta do coreto vazio. O sol da tarde estava baixo, o tipo de luz que deixa tudo cor de mel. O barulho das outras crianças misturado com o barulho dos pactos, e o barulho distante da cidade que não parava. Ele não pegou o celular. Ficou olhando. Mateus correu até ele sem fôlego, e perguntou se o pai podia comprar o algodão doce agora ou só depois. Rodrigo disse agora. O menino disparou de volta para o vendedor como se o tempo fosse acabar. Depois disso, no caminho de volta para o carro, Mateus pegou a mão dele sem motivo específico. A mão pequena na mão grande, o passo curto tentando acompanhar o passo longo. Perguntou se o pai ia ficar triste sempre. Rodrigo olhou para o filho por um segundo. Para aqueles olhos iguais aos da mãe, sérios e atentos do jeito que eram sempre sérios e atentos quando a pergunta era de verdade. Disse que não. Que às vezes a gente precisa descobrir o que era mentira para saber o que é de verdade. Mateus assentiu, como se a resposta fizesse sentido,
e continuou andando. A mão pequena não soltou. Se essa história tocou algo dentro de você, deixe o like e se inscreva no canal, ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.